A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Marcelo Ismael. Estamos aqui hoje aqui no dia 15 de novembro, né? Cerca de 21 horas, 21h10 mais ou menos. Estamos aqui, meus irmãos, a pedido do pastor Charles, né? Ele pediu para a gente estar gravando um vídeo aí para colocar no grupo dos irmãos aí. E um grupo com uma mensagem de Deus, né? E eu quero também, né, ser bem sucinto, não vou tomar muito tempo dos irmãos, vou trazer uma mensagem bem sucinta mesmo, objetiva, mas eu quero falar um pouquinho do que Deus fez na nossa vida. Quem vos fala é um ex-dependente de químico, um ex-comerciante de drogas. Deus nos tirou, né, do submundo do crime. Fui criado no berço evangélico da Igreja do Brasil para Cristo, com cerca de 13 anos, me afastei dos caminhos do Senhor, mas pela misericórdia de Deus, com 18 anos a gente voltamos, né, para a presença de Deus, e nessa oportunidade eu fui congregar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né, onde eu fiquei ali por 20 anos. Ali eu conheci minha esposa, né, tivemos ali a formação da nossa família, graças a Deus nos abençoou com um filho, uma filha, estamos debaixo da bênção de Deus, mas com cerca de 20 anos que eu estava ali, meus irmãos, eu me desliguei, né, do ministério. E estamos com um ministério próprio hoje, que é a Assembleia de Deus, o Ministério de Vitória, Assembleia de Deus, Ministério Vitórias, aqui no Jardim Vitória. Faz 5 anos que estamos com um ministério próprio aí. Ficamos lá na Assembleia de Deus, Ministério de Belém durante 20 anos, e ali nesse tempo a gente passamos ali pela hierarquia, começamos ali como membro, fomos para cooperador, diácono, presbítero, evangelista. E os irmãos que conhecem aí a hierarquia sabem que depois de um tempo a credencial é trocada para pastor. E a gente se desligamos, meus irmãos, para ter um ministério próprio por motivos de fazer um trabalho mais voltado para o evangelista, de cunho evangelístico e não de cunho financeiro. Meus irmãos, eu quero compartilhar aqui uma mensagem com os irmãos aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim: e se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Esse texto a qual o apóstolo São Paulo escreveu na sua segunda carta ali à igreja de Corinto, é um texto também que Deus colocou no nosso coração como tema, né, do 4º aniversário aqui da Assembleia de Deus, Ministério Vitória. Os irmãos que não conhecem, esse aqui é o trabalho, meus irmãos, aqui, é uma igrejinha pequena. Aqui no começo do primeiro ano foi a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aí a gente se desligamos e já faz aí tá indo para 5 anos que a gente se desligamos, amém? Inclusive esse versículo que agora acabamos de ler para os irmãos, ele é o tema, né, do 4º ano do trabalho. E se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Assembleia de Deus, Ministério Vitórias. Foi o 4º ano, dia 9 de fevereiro de 2025. E agora, em fevereiro agora de 2026, vamos estar aqui com o culto de aniversário da igrejinha aí do 5º ano. Meus irmãos, como eu disse, eu vou ser bem sucinto, não vou tomar muito tempo dos irmãos, até para não carregar muito o celular dos irmãos aí também. Meus irmãos, esse texto que agora acabamos de ler, de 2 Coríntios capítulo 3, de versículo 11, observando o seu contexto, a gente vamos ver que o apóstolo São Paulo está falando acerca de ministro de uma nova aliança. Ou seja, todo texto em apreço, ele tem que ter contexto, tem que ter referências bíblicas para que você ministre. Se for textos que você vai usar para trazer uma doutrina, ele tem que ter contexto e referência bíblica. Por quê? Texto sem contexto, ele vira pretexto para heresia, doutrinas de demônios, doutrina de homens, ambições humanas, ambições demoníacas. Então o texto ele tem que ter contexto, tem que ter contexto, tem que ter aquilo que na teologia com responsabilidade se chama de exegese, que é a arte de tirar da Bíblia o que realmente ela está querendo dizer quando você a lê. Agora tem também uma teologia aí que usam aí, que é a exegese. Eles forçam o texto a dizer o que não diz, ou seja, eles ministram texto sem contexto, mas todo texto ele tem que ter, meus irmãos, contexto, tem que ter referência à Bíblia, tem que ser ensinado certinho. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo São Paulo,
ele está dizendo no versículo de número 11: e se o que desvanecia teve a sua glória, teve, não tem mais, o que é o que desvanecia? Ele está falando da lei dada a Moisés. Quando Jesus ele vem para nos tirar da lei. Quando Jesus ele impulsiona ali o apóstolo São Paulo a pedir para Tércio, que era seu discípulo, para escrever a carta à igreja de Roma, porque não foi Paulo que escreveu a carta à igreja de Roma, foi Tércio, e isso está na Bíblia. Você pode ver ali no último capítulo ali da carta aos Romanos, que o próprio Tércio escreve dizendo: eu, Tércio, escrevi essa carta com meu próprio punho. Então, meus irmãos, quando chega na altura do capítulo 3, em versículo 23 da carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ele está falando da lei, a lei estava condenando a todos. Então, houve a necessidade de Cristo vir. Quando Cristo ele vem, se nós olharmos na altura do capítulo 6, versículo 23 da carta aos Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Olha só, gratuito. Esse gratuito, meus irmãos, tem pseudos ministérios aí, pseudos pastores que não ensinam a verdade, que não tem, vou falar bem um português bem rasgado aqui, meus irmãos, que não tem vergonha na cara, não ensinam a verdade. Se eles pudessem, eles arrancavam essa palavra gratuita da Bíblia. Veja bem, que o dom é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aqui quando o apóstolo São Paulo, meus irmãos, ele fala: olha, e se o que desvanecia teve a sua glória, ou seja, não tem mais, ou seja, quando Cristo ele vem, ele nos tira da lei. A lei dada a Moisés, ela teve a sua glória, teve, mas não tem nada, não tem mais. Por quê? Porque agora nós estamos, como diz aqui o versículo de número 11, o fim do versículo de número 11, muito mais glória tem o que permanece. O que é o que permanece? É a nova aliança. Na nova aliança, qual que é a ordenança de Cristo? Amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a si mesmo. Na lei, se você olha ali no capítulo 3 da carta ali de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a seguir, eles vão usar um texto ali que sem exegese correta, eles vão dizer que aquele texto lá que fala sobre o dízimo está dizendo que você tem que dar o dízimo, mas na verdade você não tem que dar o dízimo, porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na dispensação da graça. Ah, mas Abraão, antes de ser Abraão deu o dízimo a Melquisedeque antes da lei, mas Deus não mandou ele dar, ele deu porque ele quis. E o dízimo daquilo que ele deu, o dinheiro não era nem dele, era dos reis, porque ele devolveu 90% para os reis e ele quis dar 10% a Melquisedeque. Tanto é que ele falou para os reis, quando os reis queriam dar os 90% para ele, ele falou assim: ó, fique com o dinheiro. Abraão falou: não, guarde aí o que é de vocês, para que mais tarde vocês não digam que foi vocês que me enriqueceram, que quem vai me enriquecer é Deus. Ah, pastor Marcelo, mas como é que nós vamos manter uma casa de oração? Lembrando que a alvenaria é a casa de oração, agora nós que somos a igreja, meus irmãos. Lembrando que essa alvenaria, ela precisa sim de alguns cuidados simples, bem básicos, irmão. A manutenção de uma casa de oração é um cuidado simples, básico, não é caro isso daí. Isso aí é mantido através do quê? Da oferta. É o que a Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios, aí sim no Novo Testamento, é a base para a contribuição. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza nem com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a contribuição é voluntária, e além de ela ser voluntária, ela tem que ter transparência. O que é transparência? Relatório. Relatório, meu irmão, tem entrada, saída e sobra, isso é relatório. Então esse dinheiro da oferta é para quê? Para manter uma casa de oração, para ajudar as viúvas, necessitados, pessoas que estão passando necessidade. Não é para o pastor comprar carro, casa, não, senhor, meu irmão. Mas com essa mensagem eu quero te dizer, meus irmãos, quando você conhece toda a verdade, aí você é liberto. Só que tem pessoas que não querem deixar que essa verdade entre na mente dele, no coração dele. Por quê? Porque são pessoas que já foram enganadas há tanto tempo que elas não querem acreditar que foram enganadas. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, legal. Mas só que tem uma altura desse capítulo, no versículo 36, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se a verdade é de liberto, meu irmão, tem que ser liberto do sistema. Eu fui liberto da marginalidade e das drogas. Quando eu comecei a caminhar ali no Ministério do Belém, eu comecei a entender e compreender, meu irmão, que tinha muitas coisas ali erradas. E eu precisei o quê? Ser liberto também do sistema.
E coisa boa é quando você é liberto do sistema, meu irmão, que você não fica mais preocupado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que você não fica mais preocupado, meus irmãos, em ficar debaixo de jugo de homens, mas sim na dependência de Deus. Amém, meus irmãos? Vou deixar aí o endereço para os irmãos aí da igrejinha aí, Assembleia de Deus, Ministério Vitórias, Rua José Bertini, número 15, Jardim Vitória, Campo Limpo Paulista. Culto, terça e sexta, às 19h30 e no domingo, às 19 horas. E como é um grupo de oração, eu não quero deixar um versículo também, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que eu tenho em Deus, que se eu peço alguma coisa segundo a sua vontade, eu sei que Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu tenho lhe pedido, eu sei que eu já tenho alcançado os pedidos que eu tenho lhe feito. Então veja bem, para a tua oração ser ouvida, primeiro você tem que pedir segundo a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus, meu irmão? É que você conheça a verdade e pregue a verdade. Porque se você não pregar a verdade, não ensinar a verdade, não pregar a verdade, irmão, em vão vai ser ir para culto, fazer a obra, vai ser em vão se você não pregar a verdade. Porque a verdade, ela tem que ser pregada. Para conhecer a verdade, meu irmão, você tem que ler Bíblia. Lá o apóstolo São Pedro, ele vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento. Tem gente que está pouco ligando em ler Bíblia e ter conhecimento, irmão, e vai no embalo aí desses pseudos ministérios com pseudos pastores que não tem compromisso em pregar a verdade. Mas não se esqueça, pregue a verdade. Deus abençoe em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus. Lembrando, sou montador de móveis do Magazine Luiza, viu? Se comprar no Magazine Luiza lá, pede o montador Marcelo Ismael. Posso aparecer na sua casa aí montar móveis. Já faz mais de 20 anos que montamos móveis. Era montador do Credinino, né? E agora estou montando móveis aí para o Magazine Luiza, já vai fazer 5 anos. E Deus é bom, sempre bom, e pregue a verdade. Entra lá no nosso canal, no YouTube, Pastor Marcelo Ismael, e no Facebook lá, Evangelista Marcelo Ismael. É um canal bem simples, meu irmão. Eu gravo assim no celular, é bem simples, tem poucos seguidores, mas não tem problema. O importante é que eu uso ali a rede, né? O book ali também para guardar aí as mensagens, que é o que eu vou fazer com essa mensagem. Vou colocar lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz do Senhor Jesus.